Meu pai biológico, ele era uma pessoa, como a irmã Débora falou, muito violenta. Batia muito na minha mãe. Eles não eram cristãos. Meu pai levava uma vida totalmente desregrada. E essa situação afligia muito eu, tanto que eu creio que eu comecei a gerar essa dificuldade de dormir à noite na infância. Porque eu morria de medo de eu dormir e o meu pai matar minha mãe. Porque às vezes eu ia dormir e eles estavam brigando e ele falava muito de matar ela. E ele sempre dormia armado. Então eu dormia sem vontade de dormir. Eu ficava tentando ao máximo ficar acordado, porque eu ficava escutando a discussão. Eu falava, a qualquer momento ele pode matar ela. E eu creio que essa dificuldade de dormir foi gerada lá na infância. E demorou muito para eu conseguir me desvencilhar disso. Demorou muito. Deus teve que trabalhar muito em minha vida. Foram vários traumas. Eu tinha o trauma de que eu não era registrada no nome dele. Na época em que eu nasci, pelo meu pai ter sido casado civilmente com a outra família, que ele tinha, não podia, na minha época não podia, se o homem tivesse um filho fora do casamento, não podia registrar. Era considerado bastardo. E eu carreguei isso por 32 anos, porque meu pai, mesmo depois que mudou a lei, ele não quis reconhecer. Então no meu documento tinha só o nome da minha mãe. Eu carreguei isso. Quando eu tinha 32 anos, o meu pai, que hoje vocês conhecem, ele me adotou. Ele foi lá no cartório, fez questão de ir lá e colocar o nome dele no meu documento. Então, são coisas que parecem tão pequenas, mas que geram trauma na vida de uma pessoa. E hoje, o que isso faz de diferença? Faz a diferença que quando alguém chega com uma dor dessa para mim, eu não desprezo. Porque eu já sei o que é passar por aquilo. Quando alguém chega com uma dor, pode ser pequena aos meus olhos. Mas quando você já passou, você sabe o quanto dói. Quando uma jovem chega em mim, que já aconteceu, e fala assim, eu não me sinto amada pelo meu pai. Eu sei o que é isso. E aí, Deus começa a dar palavras para que eu possa dar a ela. Para que eu possa instruir a ela e dizer, não, olha, eu passei por isso, mas você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de conquistar o seu pai. Então, quando nós passamos por situações de risco, nós passamos por situações de traumas, nós passamos por situações de enfermidade, é Deus te dando uma oportunidade de aprender. Olha para aquela situação, não olha para ela como se você fosse... Às vezes a gente se vitimiza, Coitadinha de mim. Não, se sinta privilegiada. Senhor, eu sei que eu estou passando por essa situação. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem um propósito. Me revela o teu propósito nessa situação. Me revela, Senhor, qual é o que o Senhor deseja fazer em mim, através de mim, nessa situação. Quantas vezes, irmã, eu já precisei ir no posto de saúde, fui doente lá, e quando eu chegava lá, eu encontrava uma pessoa precisando de ouvir a palavra de Deus. Quando eu chegava aqui, eu assentava naquele lugar, passava alguns minutos, a pessoa perguntava, você é evangélica? Sim. Você pode fazer uma oração por mim? Eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E aí eu começar a entender, por isso que aconteceu isso, por isso que eu estou doente, por isso que eu senti isso. Eu me lembro uma vez, irmãs, essa para mim foi a mais forte, porque eu era recém-convertida. Eu não tinha, acho que uns 6 meses de crente ou menos. A Jennifer ficou doente, muito doente, do nada. Do nada ela ficou doente. Ela começou a sentir umas dores no rim, fortíssimas. Aí eu levei ela no médico, chegou lá, o médico falou, ela está com infecção renal, tem que internar agora. Internou ela.
ela ficou 15 dias internada. Ela lembra muito bem porque foram todas as férias de julho dela, ela foi internada, as férias inteiras, imagina. E eu lá naquele lugar, e eu tinha ouvido meu pastor falar que sempre quando a gente passava por situações difíceis, Deus queria usar a gente. E eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, pode me usar. E eu me lembro que um dia eu estava à noite lá no quarto com ela, e ela gostava muito de louvar, nós começamos a cantar. Começamos a cantar, e ela cantando, e a gente cantando, cantamos 2, 3, 4 louvor. Quando eu saí no corredor, estava cheio de mulheres no corredor escutando a gente louvar. Estava cheio de mulheres no corredor escutando a gente louvar. E aí, naquele momento, eu olhei e falei, agora eu entendi porque Deus está permitindo isso. E eu falei com a médica, eu falei, doutora, você não vai liberar? Ela falou, não posso liberar. A medicação que ela tem que tomar tem que ser aqui. E ela vai precisar ficar todos esses dias aqui, tomando medicação na veia. E ali, todos aqueles dias que eu fiquei ali, eu falava da palavra do Senhor. Para a glória de Deus, a moça que ficava no quarto em frente, né, que foi a mais afetada assim, alcançada, né? Ela aceitou Jesus lá no hospital, chorando. Ela falou, eu quero aceitar esse Jesus. E ela aceitou Jesus. E para a glória de Deus, irmãs, ela está firme até hoje. Ela era mãe solteira, tinha levado uma vida muito difícil. Eu encaminhei ela para a igreja, fiquei levando ela algum tempo. Depois ela conseguiu uma igreja pertinho da casa dela, começou a congregar. Deus preparou um esposo para ela e ela está firme até hoje.